Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje vamos para mais uma questão, uma questão muito boa de um tema que nunca pode ser abandonado, que é a eletricidade. Então vamos a ela, sempre importante, trouxe uma questãozinha aqui da prova do Enem de 2017, que diz assim: fusível é um dispositivo de proteção contra corrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma corrente de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 miliamperes. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Veja três coisas. Primeiro, embora o fusível esteja representado, ele não tem uma resistência significativa, então você não vai precisar associar em série ou paralelo ou fazer qualquer outro tipo de cálculo específico para o fusível. Segundo, a corrente que passa nele, claro, está passando uma corrente nele aqui, ó. E essa mesma corrente também passa em 120, porque eles estão ligados no mesmo ramo de circuito. Essa corrente vale 500 miliamperes, gente boa. Então, vamos melhorar isso aqui, que em corrente de 500 miliamperes seria 500 vezes 10 a menos 3, prefixo milho 10 a menos 3, ou melhor, 0,5 amperes. Então, a corrente que passa aqui no fusível, 0,5 amperes. Também no 120, 0,5 amperes. E a terceira coisa é que ele pede atenção U para o fusível não queimar, ou seja, para que ele continue aí no seu natural funcionamento. Bom, tem uma coisa, a DDP-U, gente, é DDP total. Veja que ela está ligada nessa extremidadezinha aqui e também ligada à outra extremidadezinha aqui que eu vou destacar. Veja, a DDP total, gente, bom, o circuito está fragmentado, então ele vai ser a soma das DDPs parciais. O que que acontece? Aqui onde tem 160, que está em paralelo com 120, ó, eu tenho a DDP da primeira parte, da esquerda até o centro. Aqui, do centro, passando por 40 até a segunda parte, DDP número 2. Ora, a DDP geral é a DDP de número 1 mais a DDP de número 2. Encontra as DDPs 1 e 2, você acha o exercício. Veja que a DDP 1 fica fácil. Por quê? Porque 60 está em paralelo com 120. Não vamos esquecer que em paralelo a DDP é a mesma, a DDP é constante, então a mesma DDP que eu calcular em 120 é a mesma DDP que eu calculo em 60. Aí fica fácil. Então a DDP da primeira parte é R vezes I. DDP da primeira parte, a DDP de 1 pode ser calculada por 60, que está em paralelo com 120, que a DDP é constante. Então, 120, qual é a corrente que passa em 120? 0,5. DDP de 1, 60 volts. Ah, mas falta a DDP de 2. E a DDP de 2, Marcos, não tem uma corrente. Até porque uma parte da corrente está passando em 120 e vai ter uma outra corrente que estará passando em 60. Vai se juntar aqui com 0,5 do fusível e do 120 no meio. E após essa junção, ela vai passar aqui, ó, em 40. Poxa, eu tenho que juntar, mas preciso descobrir a corrente que passa em 60. Não é difícil descobrir. Vamos raciocinar o seguinte: como em paralelo 120 e 60 DDP é constante, R é U sobre I. Como a DDP é constante, não esqueçamos que a resistência e a corrente serão inversamente proporcionais. Tradução, onde a resistência for menor, a corrente será maior. Se em 120 passa 0,5, 60 é uma resistência menor, metade de 120. Então, a corrente que passa em 60 é maior, o dobro da que passa em 120. Se passa 0,5 em 120, vai passar o dobro, 1 ampere em 60.
Esse 1 ampere vai se juntar com o meio que passa em 120 no fusível e vai subir para 140. Então, 1 ampere por baixo em 60, meio ampere por cima em 120 no fusível, juntando os dois vai dar 1,5 amperes. 1,5 amperes. O que a gente faz? DDP de número 2 é R vezes I. DDP de número 2, resistência vale 40, a corrente 1,5, DDP de número 2 vai corresponder a 60 volts. Poxa, Marcos, ele quer a DDP total do circuito. Pô, se você tem a DDP da primeira parte da segunda, fica fácil. A DDP, 60 da primeira mais 60 da segunda. A DDP total, 120 volts. Portanto, gente boa, letra D de doido. Eu espero que você tenha aproveitado a ideia, espero que você tenha percebido que conceito é muito mais fundamental numa prova como essa do que o cálculo bruto, porque muita gente tentou fazer associação em série paralela, tirar o equivalente, o que não é errado, mas é demorado. E a aplicabilidade conceitual, ela é um gatilho, algo que otimiza a sua solução. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha curtido. Um abraço para vocês e até a próxima, gente boa!